Alô, amigos. Em nossos minutinhos psicológicos, retornando ao tema culpa, dessa vez vamos fazer uma abordagem interessante, trazida pelo espírito Joana de Ângeles, na sua obra O Despertar do Espírito. Na verdade, ela faz duas observações. Primeiro, ela fala a respeito daquilo que ela chamou de culpa lúcida. Vejamos o que ela diz. A culpa lúcida é aquela culpa que é bem absorvida. O que é uma culpa bem absorvida? É a pessoa tomar consciência de que cometeu um equívoco, que cometeu um engano. É ter a dignidade, a moralidade, a lucidez de entender que cometeu um erro. E se ela for bem absorvida, processada, ela transforma-se em elemento positivo no que tange ao acontecimento mal sucedido. Ou seja, eu entendi que isso é errado, não vou fazer de novo, não vou fazer mais. Considerada a ação sob a ótica da culpa saudável, não será factível introjetá-la. Ou seja, eu não vou guardar isso dentro de mim porque eu consegui entender o fato, o equívoco e, provavelmente, reparar o erro a tempo de não ter que guardar aquilo dentro de mim. Não será factível introjetá-la, evitando que se transforme em algoz interior que ressurgirá quando menos esperado. Ou seja, para que a consciência não rejeite o ato e depois mande que ele seja reprocessado tantas vezes quanto necessário, até que aquilo se organize de forma certa, então isso é que ela chama de culpa lúcida. E ela diz o seguinte, entre a fronteira que existe entre a culpa lúcida e a culpa punitiva e tormentosa é bem sutil, quando a gente não realiza uma análise honesta. E aí a gente fica confundindo um tumulto íntimo entre o desejo de ser livre ou de ficar aprisionado. Muitas pessoas às vezes entendem o erro, mas não estão dispostas a repará-lo, a procurar a pessoa, o ofendido e resolver. E fica essa luta íntima. Na verdade, essa luta não deveria haver. Toda vez que nós nos equivocamos, que a gente toma consciência, nós deveríamos procurar, digamos, a vítima, as vítimas, e tentar reparar, processar. Se elas não quiserem aceitar, houve a nossa disposição em fazê-lo. Aí é um problema delas. Mas, na medida que eu me esforço para reparar um mal que cometi, um erro que pode ter lesado, machucado, prejudicado alguém, eu estou fazendo o meu melhor, o máximo que eu posso. Eu quero pedir desculpas, eu quero reparar. Se houve um prejuízo, eu quero indenizar. Se a pessoa diz não quero, eu posso botar minha cabeça no travesseiro a partir dali e dormir porque eu fiz o que estava ao meu alcance para resolver aquilo. Obviamente, tem fatos na vida, né? Quando a gente se envolve em certas situações que às vezes terminam, às vezes, num desencarne, é difícil pedir desculpa. Mas a compreensão, né, é o nosso primeiro passo. O fato é o seguinte, todas essas situações que a gente não tenta resolver são expressadas naquela conhecida música, né? Que fala, sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Então, a culpa lúcida ela tem o objetivo de proporcionar, segundo a Joana, o exercício da honestidade para consigo mesmo, evitando autojustificação, transferência de responsabilidade, indiferença diante do ocorrido. Eu percebo que aqui o que a gente vê é maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual, de entender que quando erramos, cabe a nós reparar o erro, não transferir a responsabilidade a ninguém mais que não seja nós mesmos. Isso é o que ela chamou de culpa lúcida. Ela apresenta também, na sua mesma obra, O Despertar do Espírito, aquilo que ela chamou de culpa terapêutica. E aí aqui eu acho que ela trata o mesmo
tema dentro de uma ótica de harmonia e equilíbrio, ou reequilíbrio, do ser integral. Então ela diz assim, a culpa terapêutica evita que o paciente se lhe agarre, ou seja, fique agarrado à culpa, ao remorso, que ela sempre diz que é paralisante, ou seja, eu não faço nada em meu benefício, nem tento reparar o mal que eu fiz a alguém. Então eu perco, a pessoa perde, ou seja, é algo que ninguém ganha. Então ela diz, a culpa terapêutica evita que o paciente se lhe agarre, transformando-a em necessidade de reparação do delito, assim derrapando em situação patológica. Então ela está dizendo o seguinte, a culpa vai se transformar em doença, doença do corpo, doença do espírito. Então a culpa terapêutica é uma conscientização de conduta com vistas à vigilância emocional e racional para os futuros cometimentos. Ou seja, eu entendo que o ato é errado e agora que eu tenho compreensão, eu buscarei de forma não só emocional como racional não repeti-lo. Quando se foge a esse compromisso, diz ela, é um compromisso de avaliação de erro. A gente tende a estagiar no patamar transitório. Quer dizer, a gente não completa o ato da cura terapêutica e quando a gente não resolve a questão, o inconsciente, quer dizer, na verdade a consciência lá no espírito, elabora instrumentos punitivos, ou seja, não punitivos no sentido da punição, mas do reequilíbrio. Desculpa. Que tendem a estabelecer meios, às vezes complicados, até cruéis, para a regularização, a recomposição do quadro alterado pelos danos que lhe forem impostos. Quer dizer, a culpa terapêutica evita que a gente internalize o problema e depois adoeça, não só emocional, como espiritualmente. Vale a reflexão.